Fala pessoal, vocês sabem a diferença entre var, let e const? Então vamos ver nesse vídeo. Tá. Então a primeira coisa que a gente precisa entender são escopos, né? A gente vai entender um pouco mais sobre escopo, mas tem essa regra. Tente usar let e const, tá bom? Em último caso, use var. Então tenta seguir essa regra, tá? Então vai declarar uma variável, usa let, tá bom? A gente já vai entender o const, que é de constante, tá bom? Então vamos pro código. Então, no vídeo anterior, o que a gente viu? Que a gente fez todas as declarações usando var, tá bom? E aqui, sem querer, eu usei o mesmo nome. Eu queria usar aqui uma outra variável, mas eu acabei sobrescrevendo a variável da linha 12, sem querer. Por quê? Eu fiz isso, rodou, né? O computador não dá nenhum erro. Agora vamos tentar seguir a regra. A regra é, vamos usar let. Então a regra é, tente usar let. Vai declarar uma variável, usa let. Se eu tivesse feito isso, olha o que ia acontecer. Então eu mudei para let aqui, tá bom? Salvei. E olha o que acontece. Ele falou para mim, olha, o identificador idade já foi usado na linha 19. Tá? Então, o que aconteceu? Ele foi funcionando. Quando chegou na linha 19, ele está falando, olha, esse idade já existe. Então eu falo, opa, imagine que eu tenho um código que tem muito mais linhas, né? Então é mais difícil eu saber se a variável foi usada ou não. Então aqui o compilador já está me ajudando, tá? Então, a hora que eu falar isso aqui, ele nem deixou rodar o código e ele falou, olha, atenção na linha 19. Aí eu já ia bater o olho, ia procurar aqui, opa, na linha 12 eu já usei. Ah, tá bom, então aqui seria a idade 2, tá? Então aqui seria a idade 2, aqui seria resultado 2, tá? Então vem aqui, idade 2 e aqui resultado 2, tá? Eu dei um nome ruim, tá bom? Mas só para ficar claro. E olha, aí funcionou. Então veja que só eu mudando o escopo, né? Que o let, ele é um escopo mais fechado. O var é uma coisa que, no próximo exemplo vai ficar mais claro isso, tá bom? Mas o let é o mais interno possível, tá? E aqui o let ele já começa a nos ajudar nessas regras, tá bom? Então eu ganhei nisso. Se eu repetir e tentar sobrescrever uma variável, o let já vai ajudar, tá bom? Ah, tá bom, é um escopo menor, é um escopo mais interno. Mas o que é escopo? Ainda não entendi, não tá claro. Então eu vou usar outro exemplo de código aqui, tá bom? Peraí, não é esse. Então olha o que eu fiz, bem simples. Eu criei uma lista, criei a variável soma, né? Isso aqui é um exemplo até que a gente viu em vídeos anteriores. Aqui eu fiz uma iteração, a gente não viu o que é for, mas a gente vai ver em breve. Só entenda que eu estou percorrendo todos os elementos da lista. E aí eu tenho a variável soma, daí eu criei outra variável texto. E aqui no final eu imprimo tudo, tá bom? Eu vou dar um salvar e olha só o que aconteceu. Vamos tentar entender. Eu declarei aqui, e aqui eu fiz o for. E aí no for eu faço um console.log no texto. O que é o texto? O texto ele fala que é a soma atual. Então a soma atual é 1, depois ele somou 1, 1 com 2 é 3, aí depois 3 com 3 é 6, depois 6 com 4 é 10, 10 com 5 é 15. Então ele foi imprimindo isso aqui. Aí lá no final, na linha 17, ele imprimiu a lista, imprimiu o item e imprimiu 15. E aí por último ele imprimiu o texto. Mas olha um ponto de atenção. Eu vou falar para vocês que isso aqui é um escopo. Por que é um escopo? Porque pensa o seguinte, que aqui eu tenho um escopo, que é o escopo maior do meu programa, que ele começou aqui e terminou aqui. A gente não tá vendo isso, mas é como se isso fosse um escopo, tá bom? Eu tenho esse escopo, tá? Que é o escopo do meu arquivo, meu.js, tá? Então, eu não preciso fazer isso aqui, né? Mas pensa que eu tenho esse escopo, que é desse módulo meu.js, tá? Então, eu vou tirar aqui. E aqui dentro eu iniciei outro escopo, que ele começa aqui nessa linha 11 e vai até a linha 15, tá bom? Então esse é um escopo, que é o escopo desse loop, tá? Por isso que tem essa indentação aqui. Porque eu tô falando, ó, tudo que tá acontecendo aqui dentro é referente a esse loop, tá bom? Então isso aqui tá fora. Isso aqui tá fora desse escopo aqui. Mas olha que curioso. Eu vim aqui e declarei uma variável, texto. E aqui fora desse escopo eu estou imprimindo e deu certo. Então olha só, eu criei a variável texto. Aqui eu criei outra variável que é o item. O que é o item? É cada elemento. Então esse item está dentro desse escopo. Mas olha, aqui eu consegui imprimir. E ele imprimiu para mim que o item é 4. Ah, mas por que é 4?
Ah, porque ele foi 0, 1, 2, 3, 4. Para cada elemento, né, ele recebeu um índice. Então eu declarei isso aqui nesse escopo e eu imprimi aqui. Então isso não é muito legal. Então o VAR é isso. O VAR, ele tem um escopo muito mais aberto, tá? Então é um escopo, não vou falar que é um global, né? Mas ele deixa disponível tudo que você está criando aqui fora do escopo onde eu criei, tá? A prova disso é que aqui eu criei uma variável texto nesse escopo e aqui fora desse escopo eu consegui. Agora vamos aplicar aquela regra que a gente já falou. Vamos usar let em tudo que eu posso? Então eu vou trocar aqui de tudo que tá var, eu vou pôr let. Tá bom? A hora que eu dou um salvar, já começa a acontecer coisas legais. É o interpretador ajudando a gente, tá? Então, quando eu criei esse let, aqui dentro desse escopo, agora acho que já ficou um pouco mais claro o que é um escopo, ele só pode ser usado aqui dentro. Porque ele não vai estar disponível fora desse escopo. Então, a hora que eu criei um let item, ele deu erro aqui. Pode ver que ele avisa a gente na linha 18. A linha 18 é essa aqui. Eu estou tentando imprimir o item e ele fala, olha, item não foi definido. Como não? Tá aqui. Tá bom, ele está definido só aqui dentro. Então, aqui dentro, se eu quiser fazer um console.log e colocar... inclusive, vou jogar essa linha aqui dentro agora, tá? Aí sim ele vai funcionar. Então ele veio aqui e foi imprimindo, olha. Tá bom? Soma atual, item 0, item 1. Então ele imprimiu, ele fez todo o for. A hora que ele chegou aqui na linha 18, ele imprimiu lista. Ah, por que o lista deu certo? Ah, porque o lista não foi declarado dentro desse escopo. Ele foi no escopo do módulo meu.js. Aqui eu ainda estou nesse escopo, então ele imprimiu. Quando chegou na linha 20, aí ele falou, olha, texto não definido. Mesma coisa. Porque o texto ele foi criado aqui dentro. Então o texto, eu só posso imprimir ele aqui dentro, tá? Soma. Ah, soma eu consigo? A soma eu consigo, porque também está aqui, tá nesse escopo, né, do meu JS. Então agora sim. Então agora fez mais sentido, porque o let, ele cria, né, para dentro do escopo atual. Então isso evita a gente sangrar valores, sangrar variáveis para fora do escopo, né? Porque isso pode, quando a gente está fazendo códigos grandes, é muito fácil eu reusar um nome, eu modificar fora desse escopo, modificar esse valor. Então, quando eu uso o let, ele ajuda a gente a trabalhar de forma usando as coisas dentro do escopo, tá? E quando eu quiser usar fora, aí eu vejo a possibilidade de usar um var. Eu vejo se faz sentido, tá bom? Imagine eu declarar uma variável num outro arquivo JavaScript, uma variável soma, e aqui dentro eu começo a usar essa soma e atrapalha um outro módulo, né? Quando eu uso var, pode acontecer isso, tá bom? Ainda mais porque dentro de um arquivo, né, dentro de um projeto, eu uso vários arquivos JavaScript, tá? E a gente começar a garantir que esse nome que eu estou usando aqui é único, é muito difícil, tá? Então, quando eu uso let, eu já começo... inclusive, eu posso reusar uma variável soma aqui dentro, né, desse escopo. E ele não vai atrapalhar essa variável soma. Então, aqui a gente entendeu um pouco de escopo e a gente entendeu que let ajuda a gente nisso. Tá bom? Então para resumir, JavaScript, né? As linguagens elas vão evoluindo, por isso que elas têm versões, né? O JavaScript começou lá na versão 1 e hoje ele já está na 16, 17, né? Então, ele foi evoluindo, né? E o JavaScript ele tenta gerar uma versão por ano, né? Então, inicialmente só tinha var. Então, e a galera começou a ter muito problema com var e códigos difíceis de entender o que estava acontecendo. E aí foi quando, em versões mais novas, eles criaram o let e o const, tá? Então, e o que é o const? Então vamos voltar e vamos entender o const. O const vem de constante. Então quando eu crio const, inclusive tem uma convenção que eu falo aqui, ó, palavra fixa, tá? Eu vou pôr só palavra, tá? Palavra é igual ABC, tá? E aqui embaixo eu vou dar um imprimir nesse ABC aqui. Venho aqui e eu coloco palavra. Então, funcionou? Eu vou comentar esses prints aqui só para... inclusive ele fala, você está criando e não está usando. Tá bom. Vou comentar. Legal. Então eu tenho o ABC. Aí aqui eu quero fazer o seguinte. Eu quero falar que agora a palavra
é igual a XYZ. E eu quero imprimir a palavra aqui de novo. O que vocês acham que vai acontecer aqui? A hora que eu salvar, vocês acham que vai funcionar esse código? Vamos lá, vou dar um salvar. E olha, ele deu um erro. Ele falou, né? Olha, deu um erro onde? Na linha 25. Ah, tá bom. O erro foi aqui. Então eu sei que foi nessa linha. Linha 25 deu um erro. E o que foi? Assignment to constant variable. Então o que ele está falando? Olha, eu estou falando, eu declarei uma variável aqui na 11 constante. Eu estou falando, olha, essa palavra, esse valor que eu declarei não muda. Sabe quando eu declaro um pi, que eu fiz assim, let pi é igual a 3.1415? O pi é uma variável que a gente não muda. É uma constante, é algo fixo, tá? Então, seria mais prudente eu colocar um const. Ele fica mais expressivo o meu código. Eu estou falando, olha, eu estou declarando uma variável, só que essa variável não muda. Então, eu já, né? E aí, tem a convenção, então tá bom, pi é letra maiúscula, né? Então, eu sei que em nenhum lugar do código eu vou mudar esse valor. E melhor ainda, eu estou usando uma variável de escopo aqui, né, uma palavra interna, uma palavra reservada da linguagem que está me garantindo isso. Nenhum lugar que eu quiser mudar o pi, eu vou conseguir. Impossível fazer isso. Porque eu declarei uma constante. Então, essa é a grande diferença do const. Ele é muito legal, porque em muitos casos eu vou escrever código onde eu quero colocar realmente uma constante, né, coisa que não muda, e a linguagem está me ajudando a fazer isso, tá? Então fica mais fácil para ler, quem está lendo o código sabe disso, bateu o olho nessa linha 12 já vai saber isso, bateu o 11 aqui o olho aqui na linha 11 já vai saber disso também. Então é isso, a gente escrevendo código mais limpo, mais fácil de entender para os outros desenvolvedores, e fazendo o compilador, o interpretador de JavaScript, não deixar a gente cometer erro. Então, a hora que eu quiser mudar uma constante, né, ele não vai deixar. Ele vai falar, olha, tem um erro aqui na linha 26, você não pode mudar isso, você não pode mudar o pi. Então, essa é a grande diferença. Então, o resumo é, usem let, tá bom? Só usem var em lugares que você está sabendo e você está querendo mesmo fazer aquilo. E aí você, por consequência, você vai fazer códigos com menos erros, tá? E com escopos menores das variáveis. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.